ver. O mágico é assim, né? A gente está sempre tendo surpresa. Né? Mas é justamente no contexto, isso aconteceu comigo, foi em 2017. Ou seja, eu passei uma... Vocês estão vendo alguma coisa? Tá bem, tá perfeito. Estão vendo agora? Não. Peraí. Não. Não, tá compartilhar. Agora estou. sim. Sim. Tá vendo? Uma tela cinza, ali embaixo, lá tem lá, 8 de março de 2017. Foi quando eu dei essa palestra, esse bate-papo lá na minha casa, que é o Centro Espírita Preces Sofredores em Bangu. E o que aconteceu? Foi exatamente eu, né? A gente pensa que sabe tudo, pensa que controla tudo, mas o que aconteceu comigo? Uma informação que chegou para mim e eu passei para frente, assim, do nada. Assim, coisa muito boa, muito fácil, passei. Sem ponderar. Ponderar é exatamente olhar aquilo que você está passando. A gente passa muita coisa sem ler. Ou mesmo assim, a gente está numa casa espírita, num ambiente espírita, e alguns espíritos vão falando algumas coisas, a gente simplesmente passa para frente. E não pondera que isso é preciso, isso é realmente necessário passar para frente, nós podemos passar para frente o que eu estou falando, isso vai, de fato, ajudar aos outros. Então, é um contexto muito complicado que a gente precisa ver. Então, o nosso bate-papo de hoje, é agradecido ao esforço do Dalton, né, porque ele está exatamente no contexto, chama-se Pondera Sempre, que é justamente baseado nesse capítulo, né, o item 87 do livro Pão Nosso, com a mensagem de Emmanuel, uma reflexão. Então, lá em 2017, quando eu fiz isso, eu fui chamado a atenção por um espírito em nossa casa. Ele simplesmente falou para mim: vem cá, você passando essas coisas assim para frente, não estou te conhecendo. Foi assim que o espírito falou comigo. E eu gostaria que você olhasse muito bem o que passa, que você leia muito bem o que passa antes de passar. E eu fiz uma promessa para ele: tá bom, toda vez agora que eu passar alguma coisa errada, eu vou passar várias vezes essa informação, essa palestra, porque ela sempre ajuda. Então, apesar dela ter aí 4 anos, quase, mas ela é sempre atual, porque é um jeito nosso de ser, né? Esse jeito nosso de ser pede isso, ok? Lembrando que ela é livre, que todos que quiserem interceder durante a leitura podem falar à vontade, tá? Porque é melhor que seja assim para a gente colocar. Eu gosto muito que o Nonato faça intervenções, então não se acanhe, tá bom? Então vamos lá. Introdução de tudo isso. A introdução vamos ler de novo, então, o que está dito lá no Pondera Sempre, no livro Pão Nosso, item 87. E o que de mim, diante de muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Olha a responsabilidade disso. Aqui não é só um professor que copia e replica a informação que teve, é muito mais do que isso. Ele passa a informação com gentileza, passa a informação com a grandeza, né, do saber e daquilo que seja necessário. Porque a gente sabe que, dependendo da série que está a criança, a gente não pode ensinar tudo. A capacidade do aprender e a capacidade do assimilar depende de muitos fatores. E isso vale para nós espíritas também. Não é qualquer coisa que a gente pode sair falando. Esse grupo, graças a Deus, ele está muito eclético, muito bom, muito, como a Nádia falou ontem, né, ele subiu a régua. E assim, desse jeito mesmo, contando com a ajuda espiritual, nós vamos de fato, né? Já crescemos, florescemos, vamos agora espalhar essas pétalas por aí, daqui a pouquinho vamos semear muito mais. No dicionário, a palavra ponderar significa meditar, pensar excessivamente acerca de qualquer coisa. Ou também significa avaliar, analisar, examinar detalhadamente, minuciosamente. E tem uma expressão que fala: fulano não ponderou, fez mau negócio. Muita gente faz isso, assina contrato sem ler, faz as coisas sem olhar, sem esmiuçar os detalhes ali. Existem muitas armadilhas. E hoje, é claro, a gente está vivendo um momento em que as trevas estão fazendo sua força para nos derrubar. Então, assim, quando o Dalton vem dizer: olha, o Espírito veio com muita eloquência, com força, dizendo que nós estamos
simplesmente desprezando essa doença que está entre nós, isso vale para qualquer um, inclusive espíritas. Mas espera aí, por que os espíritas não estão sendo conscientes? O que está acontecendo? Por que é que as casas espíritas estão sendo divididas por política? É inconcebível achar que tem o pessoal da desobsessão está com fulano, o pessoal lá do auxílio fraterno está com outro. Isso não cabe mais. Algo de errado está acontecendo. Então, esse é o nosso alerta. Precisamos, sim, ponderar tudo que a gente está fazendo hoje em nossas casas. Então, ponderando, e aí o EUNAP aí pondera. Pondera é um remédio usado para as pessoas que têm síndrome do pânico. E o Espiritismo tem a proposta de trazer a contribuição para a compreensão de como se processa a evolução espiritual através das sucessivas encarnações, trazendo resposta para todas as nossas questões essenciais. É claro, as respostas vão depender de que época nós estamos. Na época de Kardec, não existia determinada resposta para determinadas perguntas. Agora, existem muitas respostas, mas engraçado que não tem perguntas. Hoje está mais difícil achar pergunta do que resposta, mas elas estão aí. Muita gente fala assim, vai no Google, o Google responde a tudo. Não é bem assim, não. E muita gente, né, sem ponderar, tomando pondera. Não é, Nath? Muita gente sem ponderar, tomando esse remédio, que é um vicia, um termo tal que é possível até dizer que a pessoa fica, na prática, quase que inutilizada depois de um bom tempo usando isso. Mas, com o síndrome do pânico, não procurou outros caminhos, parece que o remédio é mais fácil. Uma pena, né? Mas é necessário até nisso ponderar se esse remédio vale a pena não tomar, se a comida vale a pena não comer. Né? Tem pessoas que fazem dietas, não posso comer mais açúcar, não posso comer mais isso, não posso comer mais aquilo. E a resposta daquele médico mais sensato que pondera essas coisas, fala assim, olha só, você não precisa comer dois pãezinhos com mortadela, não, mas come meio pãozinho com queijinho, né? Agrada um pouco o coração. Isso é ponderar, isso é você ter uma medida amorosa com o seu irmão. E tem esse outro aí que a gente precisa muito, o Simancol, que ainda não tem nas farmácias, né? Que pena que não tem na farmácia esse remédio, mas a gente vai produzi-lo. De repente, na casa espírita, ele vai ser distribuído de graça. O Espiritismo fornece ainda a possibilidade para a solução de muitos dos nossos problemas, como, por exemplo, o tratamento mediúnico, o auxílio fraterno e a reforma íntima, tanto falado entre nós, né? Mas será que nós estamos ponderando naquilo que a gente passa com essas informações? Será que o atendimento fraterno é de fato de alguém ponderado, que consegue medir o que fala, medir o que sente? Olha a seriedade disso. O trabalho traz para todos, mas precisa ser uma coisa medida, uma coisa amorosa, porque senão, né, Eunato, a gente vai acabar dando remédio errado, na dose errada, e o que é pior, não vai ajudar em nada. Mata na hora. É isso aí. Palavras matam, né, também. Né? Ok. Continuando ponderando, temos a tendência natural de sempre justificar os nossos defeitos com racionalismo, né? Não é assim que a gente faz? Senão, são artimanhas de tramas inconscientes, muitas delas sugeridas por espíritos inferiores que desejam ver nossa queda. Né? E olha aí, né? Todo mundo, não, mas isso está acima da doutrina, né? Eu olho lá, não, mas isso está lá no livro dos espíritos, isso está na Gênesis. A gente começa, tem sempre uma tendência a justificar tudo que a gente faz. Não, mas é assim mesmo. Aí tem aquele espírito que fala, não sou assim mesmo. Na outra encarnação eu resolvo tudo isso. E aí, como é que fica? Né? Mas a gente não pode nunca esquecer, né, da influência do culto dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Eu vou repetir. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginais. Influencia a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, o ponderar agora tem que ter uma força em dobro, porque é para a gente se autocontrolar e controlar esses espíritos que estão tentando controlar a gente. Daí talvez a explicação de tantos erros que cometemos, né, com os nossos tecladinhos, né,
as nossas dedilhadas no celular, quantos erros cometidos, quantas falhas, quantas brigas desnecessárias, quantos que apertam assim, botãozinho, vou tirar esse cara do grupo, não é assim? Vou tirar você do grupo, não quero mais fazer, vou congelar você. Parece ser tão fácil, né? Mas e as dívidas que nós estamos adquirindo? São muito mais sérias. Bom, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas más inclinações. Olha, essa definição ela define uma pessoa boa, não necessariamente um espírita. Não é isso? Para você dominar suas más inclinações e ter um esforço no seu desenvolvimento moral, você pode ser católico, pode ser protestante, pode ser até ateu. Mas é mais complicado, né? O espírito dá as ferramentas para te fazer isso. Mas o cara bate no peito, eu sou espírita. E agora? É como o Dalton está falando. Quantos já passaram por lá, no Frei Luiz? Quantos, né? 100 médios, você aproveita 3. E olha que são lições diárias. Mas por que se faz isso? Por que acontece isso? Porque não há ponderação nos atos, não há ponderação no ensinamento, não há ponderação nas palavras. Muitos jogam ao vento e fica essa palavra, ficam as palavras. Aí acontece uma outra coisa que tem muito numa casa espírita, a mágoa. Muitos espíritos se magoam com coisas mínimas, com coisas pequenas. Mas nós precisamos ter isso em mente. Olha, a gente só pode dizer verdadeiramente espíritos, a gente acreditar em reencarnação, né? Saber que existe a comunicação entre espíritos, que existe uma codificação, que nós fazemos um esforço enorme para nos corrigirmos, e é difícil, mas precisamos superar tudo isso. Então, aqui está meu esforço, aqui eu estou dedicando meu esforço enorme para tirar as minhas más inclinações de apertar o botão e passar uma mensagem para frente. Isso é baseado... O que eu fiz, então? Então, vamos lá. Lá em 2017, eu recebi uma mensagem de um amigo, muito amigo, né? Um cara ponderado, mas eu não ponderei. Né? E a mensagem era as 13 coisas que o kardecismo, talvez, sobre o kardecismo, que você também não saiba. Esse era o título. E eu acrescentei mais uma. Né? Eram 13, então são 14 coisas. Mas... interessante, né? Isso que foi uma página de internet, né? Um blog que passou e eu fui lá. Hoje eu fui lá e ele está ainda ativo com o mesmo texto de 4 anos atrás. Então, assim, se eu estou ponderando, acho que muita gente ainda não ponderou, porque ele continua lá, acho que ninguém reclamou das coisas que estão lá. Então, o que nós vamos fazer aqui é simplesmente passar, dar uma olhada no que está escrito lá, o que eu passei há 4 anos atrás, que não ponderei. Então, vou tentar trazer a vocês, trazer ao grupo, uma forma de ponderar tudo que a gente está fazendo. Então, é uma divisão de ideias, é uma divisão de opiniões, mas que a gente precisa ter em mente para poder estar sempre olhando, exercitando o que nós estamos recebendo da internet, o que nós estamos passando para frente. Tá legal? Então, essa aí é a página. São 13 coisas sobre o kardecismo que você talvez não saiba. Então, se você botar esse título e for na internet, você vai ver lá. Então, vamos ao nosso assunto, que é o que interessa. A primeira, que foi o que eu coloquei, né? O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Ponto. Todo mundo aqui já sabe disso, né? Perfeito. Allan Kardec definiu o termo espiritismo e seus adeptos como sendo espíritas. Então, somos espíritas porque seguimos aquilo que foi codificado por Kardec. Certo? Portanto, somos espíritas e não kardecistas. Então, esse termo kardecismo não se aplica a nós. Então, o meu primeiro erro na mensagem foi passar isso à frente. Ele deveria ser as 13 coisas sobre o espiritismo que talvez você não saiba. Né? Então, já chama atenção logo no título. E eu estou falando isso porque a gente não tem esse costume, a gente não pondera. Na minha casa, já foram lá e perguntaram, vem cá, esse aqui é um centro de mesa branca? E eu, na hora, levantei assim, a toalha da mesa e falei, não, a minha mesa aqui é azul, é uma fórmica azul, não é mesa branca. Então, acho que você está no centro errado, eu tenho um centro de mesa azul. E ele assim, mas e você?
Ficou sem graça, ficou falando, aí resolveu se sentar para ouvir minha palestra lá. Mas, assim, chamou a atenção dele que se fosse mesa branca, eu acho que ele teria ido embora. Mas tem uma ideia errada. Nós somos espíritas e ponto. Mas muitos não querem chamar de kardecista. O kardecismo não existe. Acho que nem no dicionário existe isso. É uma tentativa de diferenciar-nos dos espíritas, que também não são, de Umbanda e Candomblé. Certo? Item 2. Nem todo mundo que frequenta centros espíritas vê ou recebe espíritos. Não é isso? Está certo. Está certo? Não tem problema. Você não precisa receber alguém espírito. Basta ir. Basta com ele trabalhar, ajudar, aprender. Não precisa estar fazendo isso. Mas o que diz o texto lá é assim, na verdade, geralmente só recebe espíritos no centro quem é médium. E, no caso, estudou para isso. Como se estudar para isso tornasse alguém médium. Está vendo a contradição do texto? Então, não é só entrar no centro que alguém vai baixar em você. Tá bom, é uma dedução lógica. Mas estudar para ser médium não é coisa de espírito. São os médicos e pronto. Existe, sim. Para o trabalho ser dignificante, amoroso, superior, a gente precisa ter a doutrina em nossos corações. Porque senão a gente não vai conseguir trabalhar direito. Vai ser pipa voada. E aí a coisa complica. Os momentos em que os médiuns incorporam para realizar os tratamentos espirituais ou dar passes, por exemplo, não acontece com a presença de público. Olha outro erro aí. Todo mundo já viu, né? Como se para dar passe fosse necessário se incorporar. E para dar passe fosse necessário uma reunião especial. Não. Você pode dar passe em casa, no ônibus, no trem. Como eu já dei na rua, uma pessoa caiu e eu botei, na hora, botei as duas mãos em cima da pessoa e ali a gente socorreu da forma que podia. Mas olha como as armadilhas acontecem para a gente. Não é isso? Então, e a própria doutrina fala. Os estudos dizem para não se dar passe incorporado, mediunizado, porque isso causa problemas. Seguindo em frente, item 3, são 14. O passe não é dado por um espírito incorporado no médium. Perfeito, tá? A definição está certa, né? Mas como é que está o texto lá? Qual é a ideia que está em cima disso aí? Segundo os espíritos, o passe é uma transmissão energética feita por meio de um médium. Qual o jogo dos 7 erros, né? O passe não é isso. O passe, na verdade, é uma transfusão magnética, né? Vamos dizer assim melhor, onde aquele que dá o passe também recebe energia. Não precisa ser médium para dar passe. Se não fosse assim, o que seria do Jorei? Não é isso? É um passe também. Então, a gente está diante de coisas que se falam sobre nós que a gente precisa tomar cuidado. E toda vez que eu leio isso, gente, como dá aquela dor de cotovelo. E eu passei isso para frente para muita gente, sem ponderar e sem olhar. Então, estou aqui tentando me redimir para que isso não aconteça mais pelo menos de mim. Na doutrina kardecista, não é kardecista, é espírita, em algum momento fora da sala de passe, o médium incorpora e o espírito capta suas energias e as transmite para a pessoa atendida. Olha quanta coisa estranha, pelo menos dita num parágrafo só. Em momento algum se faz isso. O passe não é isso. O passe, em via de regra, é uma imposição de mãos em que aqueles que estudaram buscam os centros energéticos e aqueles que não impõem as mãos e rezam, pedem a Jesus ou aos espíritos amorosos que intercedam para aquele irmão que está à sua frente. Isso se traduz em passe. E não precisamos fazer mais do que isso. Não precisamos fazer o famoso estaladinho de dedo, não precisamos fazer o barulhinho da mão, assoprar. Eu já vi gente que faz isso, ou ainda hoje em casa espírita. Não é para ser assim. Isso traz uma ideia errada, mas infelizmente, no nosso passado aí ainda meio sombrio, temos
todo esse legado, né, de ser assim. É estranho, né? Porque eu vejo, estou dando passo às vezes, e do meu lado tem alguém falando baixinho. É incompatível. Eu acho, assim como eu falo, né, é incompatível o governo de agora com o mundo de regeneração ou pelo menos um país que é o coração do mundo e pátria do Evangelho. Então, a incompatibilidade está nessas ações, nas palavras. A gente precisa estar muito vigilante para isso, porque isso acontece o tempo todo. Vai falar alguma coisa, Napo? Por enquanto, estou esperando. Estou acumulando informação. Eu estou vendo seu dedão aí na tela, velho. Que isso? O Dalton está só anotando ali, depois vem chuva. Então, vamos lá, item 4. Lembrando que nós estamos comentando uma mensagem que eu passei à frente de um amigo que passou para mim e eu não ponderei e joguei ao vento isso daí. Além do passe nos dias que são abertos ao público, há a possibilidade ainda de se passar por um tratamento que, segundo os espíritas, consiste em receber energias e, algumas vezes, tarefas. E agora? Energia, tudo bem. O passe à distância está perfeitamente dentro do nosso contexto. Nós fazemos isso. Quantas vezes eu servi de meio para que aquela energia chegasse a um irmão necessitado na cama? Quantas vezes é feito isso? Existem casas que fazem o serviço à distância, trabalho à distância. Então, isso é possível. Mas a ideia de colocar tarefas em troca disso está alguma coisa errada nesse texto. Uma coisa é você conseguir fazer o passe à distância. Outra coisa é, para você fazer o passe, você precisa botar roupa branca, botar um lençol branco, botar um copo d'água do lado da cabeceira. Tudo tem seu limite. O copo d'água é perfeito, porque a água será fluidificada. Mas daí a necessidade de todo um contexto, não vão ficar, sim, resguardado, quietinho, desliga a televisão, se afasta das pessoas, mas não muito mais do que isso. Não tarefa mais complicada do que isso, porque senão a gente vai deixar de ter a essência de nossa doutrina, que é amar o próximo como nós mesmos. O que pode acontecer também é o médium indicar alguma leitura. O Evangelho no Lar, por exemplo, consiste basicamente em leituras de pedidos de bênção para a água. Então, vou fazer o Evangelho para pedir bênção para a água, olha só. Ou recomendar algum tratamento espiritual que pode ser o retorno para as nossas sessões no centro. Então, assim, você vê, é uma linguagem que nós não abençoamos a água, está certo, ela é abençoada, mas nós fluidificamos a água. O uso do termo de substituição ao outro, você vê que nitidamente parece ser uma pessoa católica, que está tentando explicar o espiritismo porque ela deve ter alguma afinidade, deve ter alguém na família que e ela está tentando amenizar. Mas esse texto não é escrito por um espírito. Conseguem perceber isso? 5. Ser médium é uma escolha. O Dalton, foi escolha você ser médium? Eu não sei se é o som. Está sem som, Dalton. Zé, eu acho assim, eu acho que eu assumi um compromisso na espiritualidade, né, de acordo com o meu potencial de serviço aqui. Dentro da dívida, vamos chamar assim que fica mais simples para mim, da dívida que eu carrego, né, fui para lá e aceitei a mediunidade para que pudesse, de alguma maneira, resgatar um pouco de paz no meu coração, na minha alma. Eu acho que foi por aí. Então, se isso é uma escolha, eu acho que foi. Acho que foi uma escolha. Donato, ia falar também? Não, porque é o seguinte, ele trata como mediunidade uma escolha. Na realidade, mediunidade todos nós temos, né? Agora, temos aquela mediunidade que iremos desenvolver, né? Ou de forma impositiva, digamos assim, outra por escolha. Eu posso desenvolver ela a partir do estudo, da minha concentração, vou desenvolver. Então, na realidade, a frase está mal colocada. Né? Exatamente. Existe uma
uma grande possibilidade da mediunidade. Pode ser por escolha, pode ser impositivo, por resgate, né? Pode ser várias coisas, né? Ele restringiu demais, né? E esse é que é o grande problema. Você restringir, né, certas coisas. Agora, a gente pode abrir um grande parênteses que dentro da ciência espírita, que é uma ciência completamente diferente da ciência tradicional, né, não dá para a gente restringir muito, não. A ciência tradicional restringe para definições específicas, né? Dentro da ciência espírita, se a gente começar a restringir demais, a gente fica doido, não tem condição. Cada um é uma miríade de possibilidades incríveis, né? Enfim, e o problema é justamente observar isso diante da ciência específica espírita, né? Essas grandes possibilidades das coisas, né? Isso aí. Enfim. Então, mas esse é o problema desse texto, né? Desse artigo todo que eu estou falando. A má formulação da frase. Você lê isso assim, a curto e grosso, você chega numa casa espírita, vê os médiums lá, pô, esses caras todos escolheram ser espírito, e aí você fica com aquela pergunta sua, né? Pô, eu posso escolher também ser espírito? Posso escolher também ser médium? É escolha? É opção? Mas eu acho que o problema daí, José, é que talvez 14 coisas sobre o kardecismo que talvez você não saiba. Eu acho que ele não sabia. Exatamente. O problema é que ele não sabia. Talvez ele não você sabia não saiba... porque está passando informação. Faltou aí, não saiba como eu. Que pena que a Raquel não pode falar. Ela queria falar agora. Mas vamos lá, vamos continuar. Raquel, depois você se vinga da gente falando muito. Muito legal. Esse texto, assim, eu vejo, olho, rio do que eu fiz, rio do que foi colocado ali. E ela continua assim, né? Para os espíritas, todas as pessoas têm o dom da mediunidade, até perfeito, porém em diferentes graus. Ao que tem um grau maior de mediunidade, é indicado que se trabalhe e desenvolva o dom, porém não é obrigatório. Você imagina, se o cara tem uma mediunidade e não quer assim, do jeito que ele colocou, né? Com um grau maior, é claro que a pessoa por um grau maior está recebendo também espírito por um grau maior, e vai ter uma hora que ele vai ser chamado a atenção. Vai, estuda. Certo? E agora? E aí a ideia do dom e virtude. Porque o dom é nosso, o dom vem. Você pode aprimorá-lo, mas não desenvolvê-lo assim dessa forma. A virtude, sim. Tudo que é virtude nossa, a virtude ela sempre é adquirida. É preciso burilar. Então, quer ver uma coisa que é virtude? É caridade. A pessoa ser caridosa não é um dom, é uma virtude, ela é desenvolvida. Então, o dom de ser médium, que ela estava colocando como escolha, é uma coisa estranha, né? Não a frase está mal empregada, a explicação está mal empregada. Nós sabemos que a mediunidade é um dom divino, dado uma possibilidade nossa de encararmos, né, a possibilidade de trabalho pela frente, que exige muito estudo, muita paciência, muita resignação. E são coisas que você não consegue desenvolver assim do nada. É preciso de ajuda. A gente não consegue desenvolver mediunidade sozinho, só lendo. Fala. Quem está falando? Renato? É porque me atrapalhei aqui. No fundo, Zé, no fundo das nossas interpretações, a gente tira dentro da filosofia, do pensamento espírita, completamente essa palavra dom. A gente tira completamente essa palavra dom, né? Porque o dom para o católico, né, é aquilo que foi dado por Deus. Ele foi dado, né? Até um processo mediúnico, que é uma sensibilidade do espírito, ele vai se apurar cada vez mais através do esforço próprio, da dívida própria do indivíduo, né? Então, foi dado, você se virou para poder conquistar aquilo ali, ou para bem ou para mal, é você que se virou. O Dalton acabou de falar, né? Ele vê com essa incumbência, a escolha dele, porque peso na consciência, e vê agora dançar, né? Sapatinho, só no sapatinho, dançar aqui para a gente, com esse processo mediúnico dele, tá entendendo? Exato. Sorte dele. Porque eu e a Raquel somos pedra, rocha.
A gente está acumulando tudinho. Quando a gente vier, vai ter... Também quando vier, na próxima, vai vir lambendo, né? Aí, ó, E a a gente Raquel fala agora muito tá tão assim, rocha né? que nem fala mais, ó. A É. Raquel tá tão rocha que nem fala mais. Vai lá, Zé. E a gente, assim, a gente ouve muito falar, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? Quantas vezes eu ouvi falar isso? E daí a compreender que os escolhidos somos nós que escolhemos é que é o mais complicado. Porque você é chamado o tempo todo, mas você não se escolhe, vai fazer o quê? Acha que Deus, Jesus, os anjos vão te escolher para você trabalhar? Não, a escolha é sua. E a gente teima em achar que vai cair do céu, que o dom cai do céu, que a mediunidade cai, e a gente vai empurrando. Mas, voltando ao texto, entendendo, né, que é um texto problemático, que eu passei para frente, me envergonho, sim, mas assim eu vejo numa boa, porque é uma oportunidade de crescimento. Foi muito crescimento para mim a partir do momento que eu resolvi fazer essa palestra. A palestra já é a 10ª vez que eu faço. Já fiz em várias casas, porque é uma coisa natural que a gente faz o tempo todo. E que bom que tem alguém que chama atenção. Pena que não teve uma para chamar minha atenção antes, né? Eu tive que vivenciar para aprender. Mas vamos lá. Outra também que é muito boa no mundo espírita. Nem todos do mundo foi... nem todo mundo foi Cleópatra em outra encarnação. Claro, todo mundo pensa que foi príncipe antes. Quantos lugares você vai, viram as cartas assim, você foi um príncipe na Dinamarca, né? Nossa. E olha como é que ela coloca. Na verdade, segundo os espíritas, a maioria das pessoas são a reencarnação de figuras comuns de épocas passadas. E aí, qual é a armadilha disso aí? Tá, figuras comuns, perfeito. Mas olha só, o Lar de Frei Luís é um bom exemplo. O Dalton já falou que a grande maioria de quem está lá são inquisitores. Não foram inquisitores, foram inquisitados. Você acha que os inquisitores foram pessoas comuns? Foram. Então, essa frase ela é muito simplória, ela é perigosa, dizendo que quer dizer que todo mundo aqui foi comum. Será que alguém realmente não pode ser uma pessoa especial que está aqui entre nós para ajudar, que foi um filósofo em vidas passadas e está aqui agora para ajudar a filosofia da nossa religião? Então, essa é a grande possibilidade. Então, olhar simplesmente assim tosco como está sendo que é o que é a armadilha. E é isso que eu quero passar essa ideia, de que olhar muito bem o texto que está lendo para passar para frente. Se não guarda e não passa. Essa é a melhor situação. Vai guardando, depois, quem sabe, você avalia com calma e passa. Nunca pegar e passar em frente. 7. Os espíritas usam muita matemática para explicar a reencarnação. E agora, Leonardo? Você vai ensinar física quarta-feira que vem, mas matemática você não pode ensinar. E agora? Pelo amor de Deus, eu usei matemática com vocês quando aqui? Pelo amor de Deus. Pessoal, está aqui, ó. Matemática, o texto está dizendo isso. Pô, mas espírita usa matemática? E aí eu botei isso aqui embaixo. Aí, tá bom, a reencarnação é igual a prova mais expiação, não é isso? Pode ser? Depende. Pronto, você deu uma forçada boa, gostei. Essa que é a matemática espírita. E pronto, fica aí. Não tem 2 mais 2, não. Segundo a doutrina espírita, existem vários mundos e planos em diferentes escalas de evolução. E a Terra é um planeta de provas e purificação. Você já ouviu falar nisso? Planeta de provas e purificação? De ação, né? Olha só como é que o texto é. Para os espíritas, nosso planeta conta com 7 bilhões de espíritos encarnados. As pessoas que estão vivendo no mundo. 24 bilhões de desencarnados, que podem estar no plano espiritual esperando para voltar. 24 bilhões esperando para voltar. Ou então já se purificaram e seguem ajudando a evolução dos demais. Nessa hora aqui, André Luiz devia estar dando um pulinho lá em cima, né? Porque brincar com uma coisa não tem, mas olha quantos ainda se envolvem nesse tipo de coisa. Vai falar alguma coisa, Gal? Você ligou aí? Estamos sem som.
Dalton, estamos sem som. Desculpe, foi involuntário, foi aqui involuntário. Tá legal. Bom, tá vendo só como é que é? O texto é tão bate tanto pra gente que a gente começa a dar saltos involuntários. Isso aí. Para os espíritas, a função da doutrina é a evolução e aprimoramento espiritual. É isso mesmo? Será que não é o aprimoramento moral? E ela se dá por meio da instrução espiritual, do trabalho espiritual e da caridade. Alguém sabe me dizer o que é uma instrução espiritual? As duas bases da doutrina são amor e caridade. Eu acho que é amai-vos e instruí-vos, que fora da caridade não há salvação. O que vocês acham? Está dentro? Entenderam? Conseguiram perceber as armadilhas das frases? Porém, eles lembram que isso não significa que todo espírito é bonzinho, claro. Isso é uma questão de... Fala. Esse seu texto aí tá igual a Avenida Brasil, rapaz, cheio de buracos. Tem muito cuidado, rapaz. Olha, essa é uma página, vai lá, você procura lá as 13 coisas que eu catecismo, você vai ver que está lá. E é muito maior, eu só filtrei, peguei pedaços, senão eu tinha que ficar aqui a noite toda e não ia acabar essa história. Porém, eles lembram que isso não significa que todo espírito é bonzinho. Isso é uma questão de caráter e de como as pessoas vivem em sua crença. É claro, não existe religião ruim, existe frequentador com problema. Esse é o nosso lema. Se uma casa está com problema, não são os espíritos dela que estão tendo problema, são os frequentadores. E não necessariamente são médios, são as pessoas que estão ali. E olha só, se as pessoas que estão ali estão pegando qualquer informação jogando à frente, você não para nunca. E aí vem essa história da Covid, que toma vacina, não toma, eu tomo vacina chinesa, tomo alemã, russa, vai fazer diferença. O que importa, acho que agora, é tomar a vacina e ver o que acontece. É melhor do que tentar a sorte. Mas, e aí? Quantas informações erradas? Kardecistas acreditam em Deus, sim. Kardecista, não. Espíritas, não é isso? Olha, puxão de orelha. O Espiritismo, aí eu corrijo. O Espiritismo é uma religião cristã. Perfeito. Pois acredita em Cristo e seus ensinamentos. E aí tem que se lembrar daquela história. Qual é o sobrenome de Cristo? Não tem sobrenome de Cristo, na verdade é Jesus. É Jesus de Nazaré, o Cristo. Então, é um entendimento da palavra jogada de forma que pode causar um erro. Mas nós acreditamos sim no ensinamento que Jesus deixou para nós. Seria mais fácil falar assim. Os espíritos acreditam em todo aquele ensinamento que Jesus deixou. Né? Materializado no Evangelho segundo o Espiritismo. Perfeito. Mas não é assim que foi colocado. Para eles existe um Deus único, onipotente, onipresente e onisciente. Porém, ele não tem uma forma, como na Igreja Católica, onde as pessoas foram criadas à sua imagem e semelhança, e onde Deus é o retrato como de uma figura paterna. E aí a pessoa que escreveu isso não sabe nem o que significa imagem e semelhança. Certo? Então, mistura as palavras e tal, e dá uma ideia errada. Seguindo, 10. Algumas das orações são bem parecidas com a da Igreja Católica. E aí eu percebo que essa criatura ela realmente deveria ser católica falando sobre o espiritismo. Vocês concordam com isso? Algumas das orações são bem parecidas com a da Igreja Católica? São semelhantes, pela cultura, né? Chico, muito católico, né? Chico, extremamente católico, né? No caso, nós aqui do Brasil. Foi assim, né? O cerne da doutrina para nós, no geral. Né? E ele trouxe a cultura dele, católica, junto. Isso é uma maravilha. Eu acho que isso aí não é um erro, até uma maravilha, né? Porque um povo católico, né?
né, possibilidade. Eu acho que nós rezamos o Pai Nosso, Ave Maria, Caritas, enfim, são orações da Igreja Católica, na grande maioria, né? E isso a gente faz com toda a fé do coração, com toda a alma, com toda a entrega, né? Isso é legal, acho que é muito bom. Porque fomos ensinados assim, né? Mas, assim, exato. do jeito que está colocado aqui, é como se fosse mas esses caras espíritas ficam usando as orações do catolicismo para fazer seus trabalhos. É essa a questão. Então, a forma que o texto está colocado, parece que nós estamos copiando uma coisa de uma coisa que a gente fala que está errado. Entendeu? Então, vamos lá. Tanto o Pai Nosso como a Ave Maria são sempre rezados pelos espíritos. Sempre rezados pelos espíritos. Às vezes, com algumas pequenas alterações. Copia, mas modifica. Além das duas mais conhecidas, alguns espíritos também rezam a oração de São Francisco. Não tem problema nenhum. Com modificação ou não. Interessa que está no coração, como o Dalton falou. Mas do jeito que está colocado aqui, é como se a gente estivesse copiando uma coisa, copiando por copiar. Não é isso. Posso dar um palpitezinho, Zé? Só um palpitezinho, talvez sirva. Por favor. Isso, quando eu chamo de maravilha isso, é porque a integração é nesse degradê que são as religiões, né, cristãs, né, as fatias, né, do cristianismo, que ele vai se intensificando e se tornando uma cor única. Eu acho que isso é muito bom. Hoje em dia se canta louvor, que era uma coisa da igreja evangélica, nas casas espíritas e canta também nas igrejas católicas. E está começando, de alguma maneira, também as igrejas evangélicas que estudam, realmente estudam, algumas igrejas evangélicas, aceitar que o espírita já não é mais aquele grande inimigo, os seguidores do grande inimigo. São cristãos, porém com uma filosofia diferente. Então, eu acho que é legal essas coisas, né? Começamos como grandes inimigos da Igreja Católica. Essa que é a verdade. Nossa, o Kardec foi extremamente combatido pela Igreja. O Chico também. Pois é. Chico também. 11. Hoje, todo kardecista estuda muito. Olha só, todo kardecista estuda muito, é verdade? Alguns perturbados. Alguns, né? Mas olha só, kardecista de novo. Não é kardecista espírita. O kardecista pode até fazer o que ele quiser, mas o espírita tem por, não vou dizer obrigação é pesado, mas tem por dever, pelo menos, conhecer a doutrina básica, os livros básicos. Não precisa nem ler tudo, porque tem livros que são terríveis, livros sozinhos, se não ser estudado. Mas, se você passa um olhar por todos eles, assim, é uma coisa importantíssima para a gente se situar no que ele está pretendendo fazer. Mas dizer que todo kardecista estuda muito, não. E quando estuda, às vezes, eu conheço gente que só lê romance. Não gosta de estudar doutrina, né, Zé? Não leio livro dos espíritos, só leio romance. Fala. Tem que compensar. Por exemplo, eu não vejo nada igual ao seu Dalton. O seu Dalton vê tudo que deve, que não deve, ele está vendo. Eu não vejo nada. Eu tenho que, pelo menos, saber para poder entrar na linha de conversa, né? Então, eu tenho que estudar, pelo menos, né? Sim. Mas aí, sabe o que aconteceu? Só com o erro do espiritismo, eu acho que é o grande erro do espiritismo, que a gente fala que é irmão, fala que é fraterno, mas a gente não se une, de fato, para isso. Porque imagina vocês dois sentados numa mesa, de uma mesa de botequim, tomando guaraná, falando assim, mas falando dessas coisas, e enquanto você falando lá dos dois sóis de capela, o Dalton falando lá do trabalho dele do Frei Luiz, dizendo as coisas que ele vê, que está vendo a teu redor. É assim que a gente tem que fazer. Mas nós não fazemos. Hoje, graças a Deus, nesse grupo, a gente consegue exercitar esse tipo de coisa. A gente divide palavras, divide pensamentos. E esse é o grande lance que, infelizmente, não está acontecendo nas casas espíritas. Existem grupos fechados e as pessoas não estão dispostas a fazer esse duo de um compensar o outro. Porque nós não somos perfeitos. Como não somos perfeitos, não temos tudo à nossa disposição. Não temos mediunidade à nossa disposição, não temos conhecimento à nossa disposição. Tudo está no meio do caminho. Tudo informação. Então, esse é o grande lance. Mas uma pena, né, que seja assim ainda, nesse momento. Né? Continuando, então, estuda muito, perfeito. A prática do espiritismo kardecista, de novo,
consiste em estudar muito, tanto que todos os centros contam com uma boa biblioteca, um salão para palestras, salas de aulas e doutrina espírita e mediunidade. Vocês conhecem isso? Talvez lá o Leon Denis, talvez lá uma coisa maior. Né? Aqui em Bangu tem uma cara chamada GEPERA, né? Grupo de Propaganda, Grêmio de Propaganda Espírita, Luz e Amor. Ele é um grêmio, porque na época ele foi fundado, acho que há 119 anos atrás, não se podia botar a palavra centro na fachada da casa. Então é um grêmio. Mas lá tem biblioteca, tem uma sala dos médios, tem tudo separadinho, vai ter até o ensino infantil. E o GEPERA daí, casa... O GEPERA daí, né? O GEPERA daí de Bangu? O GEPERA daqui de Bangu. Estão entrando em contato comigo, vou falar com eles. Tá? Beleza. Muito bom. Eles têm palestras virtuais. Pode ver, vai ter um site dele, procura GEPERA, tem amanhã mesmo. Hoje e amanhã tem palestra. São boas. O pessoal de lá é dedicado mesmo. Entendeu? Muito interessante. Mas assim, tá bom. Vou dar um exemplo da minha casa, tá? Da minha casa. Minha casa, eu sempre defendi que livros têm que ficar à exposição. Você precisa ver todas as capas. Eu não quero ver só isso aqui do livro. Eu quero ver a face, né? O que está aqui. Então eu notei muito tempo lá que tinha muitos livros. A gente botou tudo assim. A primeira coisa que você entrava no centro é ver a biblioteca e também era um lugar de venda de livros. O que aconteceu? Trocou a diretoria. A primeira coisa que o diretor fez, pegou essa biblioteca e botou lá para os fundos. E no lugar da biblioteca montou um bazar. E aí vem aquele monte de gente comprando roupa, compra tudo e tal, calça R$1, né? Essas coisas todas. E lá para o final está o livro. E pouca gente vai lá. Só lembra que tem biblioteca quando vai no banheiro, porque está no caminho do banheiro. E é triste ver isso. Assim como diz o sábio, livro espírita não é para ficar na prateleira. Leu, se você não vai usar para estudo, passa para frente. Então, é a melhor forma, né? É a melhor caridade que você pode fazer como espírito. Tá? Eu tenho que ficar com esse livro porque eu estudo, ele está livro de estudo aqui. Mas é assim, pode ver, o marcador aqui era da época do Banco Real. Faz tempo, né? Então, assim, tá ali. Então, eu tenho muito livro, meus livros que estão aqui atrás, eles são livros de estudo, livros de consulta. Mas, assim, os que podem fazer... Eu já fiz biblioteca, já doei mais de 60 livros, assim, não era para falar isso, mas eu fiz 2 bibliotecas em 2 lugares. Eu doei 60 livros, zerados, nunca usados. Mas o que as pessoas fizeram? Venderam os livros. Uma coisa que tinha que ficar lá à disposição para estudo, para o sentimento maior, para a curiosidade, que não acontece mais. Infelizmente, estamos aí, estamos na luta. E aí tem outra distorção, né? O que tem de gente baixando o PDF da internet, né? Ao invés de ter o livro, e é muito doloroso isso, porque a grande massa dos livros é feita a renda é feita para ajudar as instituições de caridade, assim como o Prêmio entre os livros dele ajuda a casa, os livros do Valdo também são usados lá para a Mansão do Caminho, mas e agora? Os espíritas vão continuar baixando o PDF, né? Até quando? Eu sei que a gente precisa para estudar, mas nada melhor do que ter a obra na mão e seja para doar para os outros. Mas essa hora de estudar, as casas não estão tendo mais esse olhar. Sequer estão tendo grupos de fato de estudo como nós. Então, nós somos vencedores diante desse tsunami que está acontecendo com todos nós. 12. Todo mundo tem uma função e tudo um dia certo para acontecer. A Casa Espírita, é isso mesmo? Os centros contam com presidente, tesoureiros, secretários, bibliotecários e uma programação com dias certos para o passe, estudo, trabalhos sociais e assim por diante, o que fez com que o centro pareça um lugar completamente diferente a cada dia. Então, você tem o dia do atendimento fraterno, o dia do passe, o dia da consulta médica. Então, assim, você vê, aquela está colocando aqui, que parece que o centro tem uma cara a cada dia. E é isso mesmo? Teria que ser assim? Teria que ser uma coisa só. Eu entendo que o Frei Luís tem um dia dele lá,
os tratamentos, como o Dalcio fala, né? O tratamento específico. Mas eu acho que tem que ter sempre uma casa aberta, igual para todos os dias. Não pode ter muita diferença. Porque senão deixa de ser uma casa de acolhimento. Hoje não é seu dia, volta amanhã, porque amanhã que é o dia do seu acolhimento. É triste isso, né? Eu já vi isso muito. Não, hoje não pode, hoje você não pode entrar porque é uma reunião fechada. Mas não aparece um sequer para ir lá e conversar com aquela pessoa. Então, nós estamos diante de sérias necessidades que não conseguimos ainda fazer. Mas olha o entendimento que está ali. O centro espírita parece um negócio, né? Parece uma casa que é diferente todo dia. E não é para ser assim. Quando passa essa ideia para frente, fica uma ideia muito ruim. E eu não acredito que sejam todas as casas, não. 13. Não existe uma obrigatoriedade de idas aos centros. E você pode ser espírita sem frequentar nenhum. Leonardo, isso é contigo, hein? Você de fato pode ser espírita hoje, você é espírita sem nunca ter frequentado centro espírita nenhum. Isso é um negócio interessante. Esse Kardec afirma que o verdadeiro espírito é aquele homem de bem, e se aquele homem de bem é aquele que doma as suas paixões, né, e seguindo a Cristo, se eu pegar essa definição, então, dentro dessa definição, está correto. Dentro dessa definição, está correto. Eu sei a ideia que você defende, mas olha só, olha para o teu redor, olha para os quadradinhos ao seu redor. Deixa eu ver quem está aqui do meu lado. Deixa eu ver. Olha os quadradinhos. Então, você consegue dizer que tem mais alguém nesse grupo que não precisa mais ir a uma casa espírita para ser espírita? Não, eu acho que nós vamos para a casa espírita, algumas casas espíritas, que é para comungar de momentos, comungar de certas situações, de certas atividades, né? Mas, até certo ponto, você sabe como eu penso, né? Eu acredito que para ser espírita, eu não preciso ficar associado a casa espírita nenhuma. Eu preciso, sim, me renovar como pessoa, buscar uma moral melhor, né, me sensibilizar um pouco mais, né, e aí entender, não preciso nem ler Kardec, porque se ele defende que ser espírita são pessoas de bem, essa pessoa de bem, ela vai começar como é que eu vou falar para você, a depurar, digamos assim, né, a sua sensibilidade com o mundo astral de forma natural. Por isso, ele até fala que o espiritismo não é nem o futuro das religiões, aliás, não é a religião do futuro, é o futuro das religiões, é porque como o Dalton acabou de falar, o católico, o batista, o budista, né, de tanto se sensibilizarem, de tanto melhorarem suas concepções de visão de vida, de mundo, né, vão ter esse contato com o astral e vão chegar a certas conclusões que estão lá escritas no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, no Pentateuco, independente de ser. Enfim, isso é o que eu acho. Não, está perfeito, é isso mesmo. Essa ideia, a gente tem que respeitar a sua ideia, porque ela tem toda a base necessária para isso. Só que, assim, aí é o Zé Luiz falando também, tá? Você define o homem de bem, mas o espírita, não estou falando, o espírita pode ser um homem de bem, mas não necessariamente o homem de bem tem que ser espírita. É isso que você está falando. Aí sim, então, aí você está se circunscrevendo o espírita a uma pessoa que está dentro de uma religião e precisa de um processo religioso. Aí tudo bem. Exatamente. Aí vai para casa de espírita lá, abre e fecha a né? porta. Entendi. Exatamente. Esse é o problema. Nós não temos ainda o grau de conhecimento, de desapego da Terra para sermos espíritas sem nenhum centro espírita. Esse é o entendimento. Então, precisamos sim de doutrina, precisamos de ouvir o outro, precisamos ir a outra casa espírita. Às vezes o cara fica naquela casa espírita a vida eterna e não consegue olhar as outras. E aí, isso é um erro. Casulo, isso é um erro fatal. Né? Isso, para mim, é um erro fatal. Então, não dá para ser assim. Mas a gente precisa, a gente sabe, a gente é chamado, convidado. Né? E esse convite ele é muito bom. Eu já fui a casas muito ruins, palestrantes muito ruins, mas eu nunca deixei de ter um aprendizado com nenhum deles. Pelo menos assim não é como eu quero fazer uma palestra. E assim, a gente tenta, a gente luta, mas eu entendo o seu entendimento, porque hoje gasta-se muito dinheiro com casa espírita
e podia se gastar esse dinheiro para caridade. Eu concordo com você. Mas são necessários ainda centros espíritas, ou, vamos dizer assim, templos espíritas, porque a nossa essência carece disso. Infelizmente ainda. Vamos melhorar, tenho certeza. Mas hoje, porque o que está escrito no texto ali, você não precisa, para ser espírita, você não precisa de uma espírita. Eu não concordo com esse texto. Entendeu? Vamos lá. Então, quem é assistido, ou seja, apenas frequenta o centro, vai cerca de uma vez por semana para tomar o passe ou passar por algum tratamento espiritual. Já quem é médium e trabalhador do centro vai pelo menos 2 vezes na semana para cumprir suas funções. Nada impede, porém, que você pratique a doutrina da sua casa. Está dizendo diferente. Eu posso ser espírita, posso praticar minha doutrina em casa. Claro que se não fosse assim, não poderia fazer nenhum culto no lar. Se eu posso fazer culto no lar, posso praticar minha doutrina em casa, sim. Posso pegar um telefone, ligar para uma pessoa e fazer um atendimento fraterno em nome de uma casa espírita para uma pessoa. Claro que posso. Mas, essencialmente, ser espírita ainda hoje precisamos de um templo, precisamos de portões, precisamos de salas. Não dá, ainda não conseguimos, infelizmente, mas eu tenho certeza que melhoraremos aí, dessa questão. Mas essa pandemia veio para a gente quebrar isso também, já falei. Exatamente. É uma Aí opinião é que eu aquela tenho. história. Graças a Deus, essa pandemia. Essa pandemia veio para quebrar isso também. Para a gente ter essa liberdade. Enfim, é tudo um caminho, né? É tudo um caminho. Sim. É o caminhar. Perfeito. 14, olha a última, hein? Alguns livros são praticamente obrigatórios na vida dos espíritos e a maioria deles foi psicografado por médiuns. Olha o perigo dessa frase. Psicografado por médiuns pela maioria. Perfeito. Entre eles estão o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Sabendo que Allan Kardec não psicografou nada. Né? Nosso Lar, A Caminho da Luz, Paulo Estevam, e há 2000 anos, o Chico Xavier. É estranho, porque não é do Chico Xavier. O Chico Xavier psicografou. Mas, entendeu? Faltou dizer aí de que espírito veio isso. Além dos livros, alguns nomes, olha só como é que é o negócio, alguns nomes conhecidos por todos como médiuns, Divaldo Franco, Luiz Antônio Gasparetto, Zíbia Gasparetto, Valdo Vieira. Consegue perceber aí agora as armadilhas? Nós sabemos que o Gasparetto se perdeu completamente na mediunidade dele. A Zíbia fazia assim autoajuda. O Valdo Vieira, que escreveu tantos livros junto com o Chico Xavier, né? Era médium, do André Luiz, se você olhar, procure Valdo Vieira na internet, você vai ficar apavorado. Esse cara fala agora, ele nunca foi espírita. O que ele está falando agora não tem sentido. É o que eu sempre falo, não existe ex-espírita. Ele nunca foi espírita de fato. Porque a pessoa que é espírita de fato não larga mais a doutrina, a não ser que tenha um aborrecimento muito grande, vai trocar de casa. Mas largar a doutrina, acho que jamais. E aí, finalmente, né, a reflexão final, que está dentro de tudo que o Dalton falou, tudo que o Leonardo falou, o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Então, esse é o nosso entendimento. A gente precisa dar o que beber para as outras religiões. E precisamos beber nela também. Porque se a gente não se adaptar, se a gente não for, de fato, caridoso com aquilo que está do nosso lado, que defende uma ideologia diferente, nós teremos sérios problemas. O mundo regenerado, o mundo maior, o mundo melhor, ele depende de pessoas equilibradas, de seres dispostos a entender o ponto de vista do outro. Graças a Deus, aqui nesse grupo, todos nós temos pontos de vista diferentes. Né? Temos de médium de alto nível até médium pedra, mas não deixa de ser médium, é assim mesmo. Né? Temos professores, alunos, pós-graduados, químicos, né? Temos farmacêuticos. E aí? É isso? O que a gente precisa para melhorar a nossa vida? Primeiro de tudo, ponderar em tudo que a gente faz. Precisamos olhar melhor para tudo que a gente faz.
A gente precisa ter essa bênção divina de ter inteligência, né, para poder se olhar melhor, esse entendimento de poder olhar os textos e passar para frente, né, de olhar, né, de estar lendo, né, um ensinamento colocado no livro e não colocar peso demais nas palavras. Ele está lendo, te coloca um peso que é desnecessário naquele momento. Mas como a gente quer passar para frente, quer passar para todos, né? Lembrando que Jesus ele tinha os nichos deles, ele falava para uns e para outros não falava aquilo, ele dividia as informações conforme a necessidade. Mas nós chegamos a um ponto tal, porque assim florescemos, e precisamos sim de muita informação, precisamos muito mais dividir os nossos conhecimentos, dividir as nossas práticas, dividir as nossas lições de vida, para que a gente possa ser, de fato, chamado de espírita, nos amando, nos respeitando e estudando sempre. Muito obrigado a todos pela atenção. E quem quiser colocar a palavra aí, estamos à disposição. Já tem uma filhinha que quiser. Na sequência, Nádia, Dalto, Sônia e Eunápio. Que bom, que bom. A Nádia é a primeira. Sim, Nádia primeiro. Nádia. Câmbio. Nádia. Será que ela caiu? Deixa eu ver. Acho que ela caiu, não estou vendo, não. Quem é o próximo na lista? É a Sônia? Caiu sim. Não, é Dalto. Dalto. Sou eu. Tá, então Dalto, deixa depois eu do fazer... Dalto vem a Sônia. A Sônia vem o Eunápio. Muito bem. Estão me ouvindo ou não? Para saber se eu estou com som. Sim, Está me ouvindo, Zé? Perfeito. Tá, então deixa eu só pedir, assim, do fundo da minha alma, do meu coração aqui, a entidade que nos aconselhou, em momento algum, pegou o viés político, falou o nome de ninguém. Se, porventura, na minha exposição saiu alguma coisa a respeito de política, isso aí foi pessoal. Embora eu não pudesse e nem posso dar palpite nenhum, porque eu não votei em ninguém. Então, se eu não votei em ninguém, né, não tenho o direito de reclamar de nada. Cada um com seu cada um, né? Então, isso não tem a menor importância. Zé, dentro do tema, que eu achei espetacular, eu juro para vocês, assim, da minha proposta de falar as coisas direito, eu estava alheio ao tema que é teu. Eu não sabia. Está dentro do local certinho, dentro do contexto. Pois é, então, tenho certeza então que certo, você ponderou o que ia falar, não é isso? É isso que importa. Claro que sim. Vencemos. Falei aquilo que podia falar. O que eu não podia falar, não falei, não. Temos informações, dentro desse contexto aí, equivocadas. E eu já fiz demais a mesma coisa, ou pior do que você. Né? Os cacoetes dos espíritas, aquilo que a gente ouve e que não está nas linhas escritas, né? Aquilo que o expositor falou por conta própria dele, a opinião particular, muitas dessas coisas ficaram gravadas no meu contexto e eu passei isso para outras pessoas. E o futuro disse para mim, olha, não era desse jeito, você passou para as pessoas algumas coisas, e vamos continuar fazendo isso. Não tenha dúvida disso, não. E a gente que orienta, a gente que passa informação, a gente recebe de um jeito, acrescenta mais uma vírgula, enfim, bota um ponto onde não devia e a coisa toma um caminho errado. Né? E a gente vai, mas depois se conserta. Se ajudou naquele momento, daqui a pouco a pessoa vê, não foi bem assim, e vai. Né? Outra coisa, a questão de necessitar da casa espírita, acho que você consertou, não, você ajeitou, né? fez a pesquisa, né? Inquiriu das pessoas a resposta e respondeu por todos nós. Eu preciso da casa espírita ainda. E veja a casa espírita, né? Não só a casa espírita, como outros templos religiosos, porque ele vai trazendo às pessoas, aquele que sente necessidade de expandir o seu conhecimento ou a sua fé, ele sem conhecer muito, ele vai chegando, os espíritos fazem isso, eles vão trazendo as pessoas para dentro do templo, e ali a pessoa vai sendo vacinada, ela vai tomando suas agulhadas ali, que às vezes não serve para hoje nem para depois, mas num futuro daqui a pouco ele vai
já conheceu, já a semente começa a germinar, né? Começa a florescer, né? Isso é muito legal, né? Outra coisa, uma coisa extremamente interessante que eu já percebi em alguns amigos nossos é a questão do sujeito ser cético. Ele não acredita em Deus, não. Não acredita em Deus. Mas ele acha Jesus perfeitamente correto na sua filosofia. Mas ele não acredita em Deus. Ele acha a doutrina dos espíritos, algumas pessoas são céticas, hein? Mas não são burras. São céticos, o cético que não estuda, que me perdoe, o cético, é burro, porque ele discute um troço que ele não conhece, né? Mas o sujeito que estuda, ele conhece e tem a sua formação, né? A sua maneira de pensar. Conheço também um cético que ele acha que a doutrina é perfeita na sua filosofia e é perfeita na questão científica, porque se André falou coisas lá em 1940 e alguma coisa, e hoje está sendo realizado, se o Espiritismo já falava disso, então ele diz assim, rapaz, eu tenho umas intuições, quer dizer, ele é médium, mas não aceita como mediunidade, e é cético, ele não acredita em Deus, nem na questão da reencarnação, e muito menos em espírito, né? Porém, ele acha a doutrina perfeita na sua filosofia. Isso é uma beleza, eu acho que isso é uma beleza. Um dia ele, né, vai ser o cara, ele vem voltado para outra coisa nessa, mas o futuro vai dizer para ele que, né, é muito mais do que se vê, né? Essa questão. É isso, Zé. Obrigado aí pela aula de hoje. Na próxima ele escolhe melhor, né? É verdade, é isso. Isso aí. Beleza. Muito bom te ouvir, Dalton. Quem é que é o próximo agora? Sônia? Oui, Sônia. Oi. Então, eu estava vendo aqui, Zé Luiz, interessante, o uso do termo kardecista, não usar o termo kardecista, né, e sim espírita. Mas, nos próprios centros, em alguns centros eu já ouvi isso, as pessoas que frequentam, algumas pessoas que frequentam o centro, já têm um certo preconceito, entendeu? Então, fala assim, por exemplo, você frequenta qual centro? O centro tal. Tá, você gosta? E como é que é lá? Não, lá não tem nada desse negócio de umbanda, desse negócio, não, é tudo direitinho lá. Tem esse negócio de receber santo, não tem nada disso. É tudo direitinho. O que é esse tudo direitinho, né? Então, começa já dentro dos próprios centros algum preconceito, né, sobre isso aí. Aí faz questão de dizer, não, lá é um centro, tudo certinho, assim, não tem isso, não tem aquilo, entendeu? Então, já começa por aí. Outro assunto, eu acho que o passe, não imperiosamente, tem que ser como a imposição das mãos. Por enquanto é. Mas, por exemplo, se você está na rua, não necessariamente você pode dar um passe só impondo as mãos, sim pelo pensamento. Você está vendo uma pessoa no desespero, o que você pode fazer? Uma oração, dar um passe mentalmente. Pelo menos eu acredito. Só um momento que eu tenho que atender o portão aqui, tá? Por favor. Hein? O quê? Não entendi. Ele deu uma saidinha para atender o portão. Tá? Rapidinho eu volto. Tá. Então, eu acho isso, sabe? Que o passe, isso também é mais até para o futuro, que acho que nas casas assim espíritas, né? Porque isso tudo é um ritual, a gente aprendeu a fazer rituais. E, aos poucos, vocês podem perceber que estão diminuindo os rituais. Por exemplo, o copo d'água. É importante, a água está ali, tal, vai ser purificado, mas o lance é o seguinte, daqui a pouco também não vai precisar do copo d'água. Se tudo é pelo pensamento, se tudo está dirigido pelo pensamento, aquilo ali é só um símbolo, entendeu? Outra coisa, para mim, está na minha ignorância, isso é o que eu acho. Então, outra coisa também, o espiritismo, por último, né? O espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E Leon Denis que falou isso, né? Só que me preocupa muito, muito o futuro. Que futuro a gente está querendo? Que futuro, se a gente não dá voz para os jovens hoje? A gente vai morrer. Eu estou com 60, vou fazer 65. E aí, muita gente da minha idade não deixa nem o jovem, sabe, se expressar, colocar as suas ideias. Porque ele não sabe, ele não tem experiência. Gente, caramba, que futuro vai ter? A gente vai morrer e os centros espíritas vão fechar.
Isso me preocupa muito. A voz aos jovens, entendeu? Só isso. Obrigada. Desculpa, gente, mas é aquelas coisas que a gente não consegue controlar, né? Eu estava sozinho aqui em casa e estavam chamando no portão. Desculpa, Sônia, não poder te ouvir, mas assim, você estava falando do passe, né? Mas tem ainda tem muita coisa estranha, né, dos fascistas. Quem fala agora? Deixa eu só fazer uma pequena intervenção aqui, da contribuição, e se eu cair, não tem problema não. Aí você, do finalzinho, por favor, Zé, interrompe a gravação depois da prece. Mas, Sônia, minha querida, o que tem acontecido, e talvez vocês não tenham ainda tomado ciência, é o que o movimento da juventude espírita está tomando um vulto imenso no nosso meio. Os grupos de jovens espíritas têm aumentado exponencialmente. Provavelmente você ainda não tenha tido essas informações, mas o futuro que você abordou, ele está salvaguardado sim pela nossa juventude, e é uma juventude aguerrida, com uma visão mais amplificada até, inclusive, não é uma nova doutrina, um novo espiritismo, mas é uma visão diferenciada do que a doutrina nos preconiza. Então é importante até colocarmos isso, porque o jovem é uma força sim, e eles estão com muito mais força até do que nós, já cascudos na doutrina, entendeu? É só para esclarecer esse ponto, que talvez tenha ficado um pouco equivocado aí para o pessoal. Agora eu não. Você está muda. Abre seu som, Sônia. Oi, eu tenho pouco tempo nisso, tá? Mas 2 centros eu perguntei e os jovens estavam meio que cabisbaixo, meio tristes mesmo por não ter voz. E isso me preocupou. Mas foi bom você ter falado que não é geral. Não, é pontual, Isso é pontual. É da casa, a direção da pontual. casa que dá esse tom. Bom, graças a Deus. Sim, Graças a Deus. Eu estava muito preocupada. Então, tá bom, obrigada. Acabou de falar. Olha, só sei de uma coisa. O Luciano acabou de falar batata, então já deu para notar que ele está muito velho. Agora, olha, Raquel e Dalto e eu, somos os jovens da turma. Olha, estamos com tudo nesse grupo, hein? O negócio de batata. Batata é da década de 50, batata, 60. Guaraná, né? De rolha, carmanguia. É da época do Boco. Pô, Luciano, peraí, meu irmão. Quem pinta cabelo aqui é você, irmão. Olha só. É ruim, tá natural, meu irmão. Grisalho, e feliz da vida. Eu acho bem interessante o tema. Eu só sei de uma coisa. Se realmente André Luiz foi Oswaldo Cruz, eu não sei mais de nada, mas se realmente André Luiz foi Oswaldo Cruz, coitado, rapaz, ele deve estar se sacolejando no túmulo dele com esse negócio de vacina. Porque revolta da vacina, em pleno século XXI, ninguém merece, né? E o pior não é isso. O pior que me jogam lá nos grupos, que eu tenho uns grupos lá doidos de palestrantes, que eles acham que eu sou palestrante, mas eu não sou, só fico lá falando. O que tem de grupos palestrantes dizendo que, olha, cuidado com a vacina, hein? Eu fico olhando, palestrante espírita falando um troço desse. Aí eu fico aqui, calma, seu Dalton, pelo amor de Deus, recebe nada não. Pera, aguenta a mão, segura as pontas aí. Aí eu fico, bate a cabeça não. Eu fico pensando, palestrante espírita falando uma jossa dessa, como é que pode? Eu falar que eu sou um Zé Ninguém, tudo bem. Agora, palestrante espírita, se ele fala isso no grupo que a gente está incluído, imagine quando ele começar a falar no Zoom essas coisas, nas palestras, esses troços. Você está entendendo? É a mesma coisa o palestrante que, em gestões passadas, falava, não se preocupe, não. O fulano de inteiro não acabou com a Petrobras, não está acabando com nada, não, mas está melhorando o Brasil. Eu falei, não está melhorando o Brasil, porque não adianta eu tirar de um outro e melhorar o outro. Não tem. O nosso discurso e a ponderar é justamente isso. Ponderar é justamente o discurso da causa, do meio e da consequência tem que estar uníssono com a ética cristã. Se não tiver, está com problema. Se o falar, se o agir, né, não tiver uníssono entre causa e consequência dentro da ética cristã, está errado, não está correto. E ponderar é justamente isso, perceber, analisar,
né, parar, discernir, para poder repassar ou fazer uma ação diferente. Né? Quando a doutrina, uma das bases dela é justamente a intelectualidade, veja, atente, no tríplice aspecto da doutrina, 2/3 dela, a matemática, 2/3 dela, que a filosofia e a ciência requer raciocínio. Requer raciocínio. O que a espiritualidade está falando isso? Povo de Deus, a única coisa que você tem diferencial de todas as criaturas do mundo é o raciocínio. Use esse raciocínio para ponderar, para analisar, para observar e seguir Cristo. Não use só as emoções, pondere para se construir como nessa construção infinita da tua evolução. Pondere, analise. Né? Pegou, fechou. A ideia é mais ou menos essa. Só que as pessoas não fazem isso. Não fazem isso. É a fé raciocinada. Né? Não querem. Mas o raciocínio, sim, mas ele tem que ser assim, um flambado. Olha só, flambado. Tem que ser colocado com um sentimento nobre, com uma coisa bonita. Tem que fazer todo esse aparato para a gente conseguir evoluir. Porque senão não dá. Um caboclo que chega... Eu joguei lá no grupo, por enquanto me mandaram embora, mas vou mandar já já. Aí eu falei, pessoal, pelo amor de Deus. Aí vamos colocar... Eu sou farmacêutico. Aí o caboclo fala, não, coloca a hidroclorotiazida, coloca a azitromicina, coloca... Eu falei, meu senhor, quando eu escutar pela primeira vez que esses troços faz bem para a Covid, eu vou ser o primeiro a falar, porque eu sou farmacêutico. Mas, por enquanto, não é. Fique na sua... Não quer tomar? Fique na água fluidificada, que é melhor. No Pax, que é melhor. Agora, não vá na cabeça dos outros, porque isso é piolho. E o povo não entende isso. Por quê? Que é um discurso eivado de política, de ideologias, para defender a sua... E não é isso. Por isso que... Mas, Eunato, se a fé tem que ser raciocinada, como diz a Sônia, então não é 2/3, são 3/3, pô. Então, se a fé tem que ser raciocinada, você tem que pensar também na religião, cara. Sim. Isso mesmo. Eu concordo com tudo. Que bom. Todos falaram... Que bom, né? Todos falaram, menos a Raquel, né? Raquel está de castigo hoje. A Raquel de castigo. Olha, Raquel, quarta-feira é meu estudo sobre física, hein? Tu arruma esse teu celular, bate na parede, recebe santo, qualquer coisa para tu falar com esse bicho na quarta-feira. Fechamos, então? Alguém quer colocar mais alguma Valeu, coisa? Zé. O Dalton quer falar alguma coisa. Não. O Dalton já falou. O Luciano não vai falar, está caindo toda hora, né, Luciano? Não, rapaz, tô cheio de hematoma aqui, cheio de batata. Só não pode cair da rede. Batata. Luciano, tenho que te falar alguma coisa depois. Isso, eu também preciso falar contigo. Beleza, beleza. Deixa finalizarmos o estudo da tarde. Muito bom, Zé. Muito bom o seu trabalho. Então, valeu. Pondere sempre, por favor. Nós merecemos isso, precisamos disso. E ponderando, a gente vai ser seres melhores. Ok? Então, vamos fechar nossos olhos, agradecer. Fecha tudo aí para a gente ir para o recreio. Estou louco para o recreio. Isso aí. Vamos agradecer a Deus, a Jesus e a toda essa espiritualidade amiga que me permitiu, mais esse dia, tentar corrigir um erro cometido no passado, mas que, de verdade, é uma possibilidade de aprendizado. Que todos aqui possam ter aprendido um pouco, como eu aprendi amargamente, que é possível, sim, ser melhor. É possível, sim, você olhar as coisas que te ensinam e passar para frente aquilo que, de fato, é verdade, aquilo que, de fato, é de bem para a religião e bem para nós. Querido Mestre Jesus, nos abençoe em nossos propósitos, para que possamos ser seres melhores, para que possamos ajudar-nos uns aos outros em tantas dificuldades que aparecem para nós. Que possamos também, Senhor, ser de fato herdeiros deste mundo melhor que se apresenta a nós. Obrigado por tudo, Mestre querido, e que assim seja. Graças a Deus. Ufa, missão cumprida. Graças a Deus. Muito bom. Que alívio. Muito bom.